Eles eram um dos casais mais excêntricos e imprevisíveis dos anos 80, uma mistura explosiva entre força bruta e pura energia artística. Dolph Lundgren, o fisiculturista sueco que começava a deslanchar como ator de ação, e Grace Jones, a icônica Pantera Negra, conhecida por seu estilo extravagante, voz marcante e presença imponente no mundo da música e da moda. O relacionamento deles não foi apenas um romance comum, foi uma montanha-russa emocional repleta de paixão, conflito, glamour e momentos absolutamente inesperados. Um amor intenso que durou quase 4 anos, marcado por encontros surpreendentes, festas selvagens, desentendimentos explosivos e uma conexão que transcendia tudo o que eles conheciam. Mas quando Dolph resolveu encerrar a história, tudo saiu do controle. O que aconteceu depois disso? Uma cena digna de cinema, com tensão no ar, gritos, e até uma arma em meio à tempestade de emoções. Essa história, repleta de polêmicas e dramas, vai muito além do que você já ouviu falar sobre celebridades dos anos 80. Vamos revelar detalhes pouco conhecidos, momentos que foram escondidos das câmeras, e a verdadeira dinâmica desse casal que mexeu com o mundo da arte, do cinema e da música. Se você quer entender como duas personalidades tão poderosas e diferentes se encontraram, se amaram e se enfrentaram, está no lugar certo. Antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like. Ele é fundamental para o crescimento do canal e para que possamos continuar trazendo histórias exclusivas como essa para você. Se inscreva agora para fazer parte da nossa comunidade e não perder nenhum detalhe das histórias mais fascinantes da cultura pop. E se você quiser ajudar ainda mais, pode deixar um super thanks. Um jeito simples de apoiar financeiramente o canal e garantir conteúdos ainda melhores. Se não puder, sem problema, deixe seu comentário dizendo qual parte dessa história mais te surpreendeu. Quero muito saber o que você acha dessa relação tão complexa e cheia de reviravoltas. Fique comigo até o final porque a última revelação vai te deixar de queixo caído. Um segredo que até hoje poucos ousaram contar. Preparado para essa viagem intensa pelo romance excêntrico entre Dolph Lundgren e Grace Jones? Então vem comigo. Dolph Lundgren, nascido em 1957 na Suécia, tinha uma trajetória de vida que pouco remetia ao universo de excessos de Hollywood. Filho de um engenheiro e uma professora de línguas, cresceu em um ambiente rigoroso, com um pai autoritário, por vezes, violento, o que fez com que ele buscasse nas artes marciais e no fisiculturismo não apenas um hobby, mas uma verdadeira válvula de escape para se fortalecer física e mentalmente. Era um garoto franzino que transformou sua fragilidade em força através da disciplina do Karate Kyokushin e do levantamento de peso. Além disso, Lundgren tinha uma mente brilhante e uma formação acadêmica impecável, com graduação em Engenharia Química pelo Instituto Real de Tecnologia da Suécia, além de bolsas de estudo em universidades renomadas como a de Sydney e o MIT. Apesar de sua impressionante trajetória acadêmica e de sua paixão por condicionamento físico, o jovem sueco ainda não tinha planos de atuar em filmes. A vida parecia direcionada para uma carreira científica. Porém, o destino tratou de mudar seus rumos. Durante uma fase em que trabalhava como segurança em uma casa noturna para se sustentar durante os estudos, o imponente corpo de 1,96 metros de altura e sua experiência em artes marciais chamaram a atenção de Grace Jones, uma estrela internacional da música, da moda e do cinema. Na época, Grace já era um ícone global, uma mulher com uma presença de palco arrebatadora, conhecida por seu estilo extravagante, seu espírito rebelde e sua força quase mitológica. Nascida na Jamaica e criada em Nova York, Grace Jones era uma verdadeira força da natureza. Uma artista que transcendeu gêneros e rótulos, misturando música, moda e performance em uma identidade única e inesquecível. A diferença de idade entre eles era quase uma década, e suas vidas pareciam estar em polos opostos. Ela, uma celebridade estabelecida. Ele, um jovem estudante sueco ainda longe dos holofotes. Mas para Grace Jones, isso não foi obstáculo. Encantada pela figura do segurança sueco, ela fez uma proposta direta e inusitada. Seja meu segurança. O convite foi aceito, e rapidamente a relação evoluiu para algo muito mais intenso do que um simples emprego. O jovem Lundgren foi fisgado pelo magnetismo de Grace, e o relacionamento que se iniciou naquela época foi marcado por uma mistura inebriante de paixão, turbulência e uma vida social extravagante. Ao se mudar para Nova York para viver com Grace Jones, Lundgren entrou em um universo completamente novo. Das noites intensas nas boates e eventos de alto perfil aos encontros com outras celebridades,
O jovem sueco viu sua rotina rígida e focada em estudos se transformar radicalmente. As festas eram excessivas, e as drogas, incluindo o uso aberto de substâncias como crack e maconha, faziam parte do cotidiano daquele círculo. No entanto, Dolph manteve seu foco na academia, preservando sua disciplina e seu estilo de vida saudável em meio à loucura que o cercava. Ele mesmo admitiu que, apesar de estar rodeado por um ambiente carregado de excessos, sempre tentou se manter afastado dos vícios e hábitos autodestrutivos que permeavam aquela cena. Para ele, a academia era um porto seguro, um lugar onde ainda encontrava controle e ordem em meio ao caos. Mas, apesar dos momentos de brilho e glamour, a relação entre Gracie Jones e Dolph Lundgren não foi só de flores. As diferenças de personalidade, os ciúmes, as ambições e os egos começaram a criar fissuras entre eles. Gracie, acostumada a ser o centro das atenções, viu a fama de Lundgren crescer rapidamente após seu papel icônico como Ivan Drago em Rocky IV, lançado em 1985. O filme foi um sucesso estrondoso e transformou Lundgren em uma estrela global da noite para o dia. A linha marcante do personagem, "Se ele morrer, ele morre", ecoou pelo mundo, consolidando Lundgren como um dos vilões mais memoráveis do cinema de ação. Mas essa ascensão meteórica mudou a dinâmica entre o casal. De repente, Dolph não era mais apenas o namorado de Gracie Jones, ele era uma celebridade em seu próprio direito, um novo herói da ação de Hollywood. Isso despertou sentimentos complexos em Gracie, que já havia alcançado o auge da fama anos antes. O ciúme começou a tomar conta dela, e a tensão entre os dois se intensificou. A fama e as responsabilidades de Lundgren o levaram a se afastar não só emocionalmente, mas também fisicamente. Sua mudança para Los Angeles, cidade que Gracie detestava por considerá-la superficial e vazia em comparação com a energia crua de Nova York, marcou o fim do relacionamento. A distância e o estilo de vida divergente criaram um abismo quase intransponível entre eles. Em um momento extremo dessa turbulência, Gracie Jones chegou a invadir o quarto de hotel de Dolph com uma arma na mão, uma cena digna de um thriller de Hollywood, carregada de emoção e desespero. Ela estava furiosa, sentindo-se excluída e traída pela distância que se formava entre eles. O episódio simbolizou o ápice de um relacionamento que, apesar de tudo, tinha uma base real e profunda, mas que não suportou as pressões da fama e das transformações pessoais. Apesar dos conflitos e do fim conturbado, tanto Dolph Lundgren quanto Gracie Jones reconhecem o impacto que tiveram um no outro. Gracie foi fundamental para que Lundgren fosse introduzido no mundo do entretenimento e ajudou a moldar a imagem que o levou ao estrelato. Ele, por sua vez, trouxe para a vida dela um jovem forte e determinado que, mesmo no meio do caos, buscava manter sua essência e seus valores. Mais de 30 anos depois, ambos seguiram caminhos diferentes, mas continuam sendo figuras icônicas que influenciam o mundo do entretenimento e da cultura. Lundgren encontrou no casamento com a treinadora de fitness norueguesa Emma Krok um novo capítulo de amor e parceria criativa, mostrando que, mesmo após décadas de carreira, ainda é possível se reinventar e encontrar novos caminhos. Gracie Jones, por sua vez, permanece uma lenda viva, uma mulher que continua a desafiar limites, a quebrar padrões e a inspirar novas gerações com sua arte e sua personalidade indomável. Dolph Lundgren e Gracie Jones são nomes que, para muitos, evocam imagens de força, estilo e carisma, mas suas histórias de origem são tão diferentes quanto o dia e a noite, e foi justamente essa disparidade que acabou criando uma dinâmica fascinante entre eles. Lundgren nasceu em uma Suécia austera, em uma família marcada por dificuldades emocionais e disciplina rígida, enquanto Gracie já despontava como uma estrela internacional com um estilo de vida luxuoso e extravagante, completamente imersa no glamour e na liberdade que o sucesso oferece. Compreender esses contrastes é essencial para entender quem eles eram antes de se encontrarem, e como cada um lidou com os desafios que a vida lhes apresentou, construindo personalidades fortes e um caráter definido, que mais tarde se chocariam e se atraíram na intensidade de um relacionamento complexo. Dolph Lundgren cresceu em um ambiente familiar nada fácil. Nascido em 1957, na pequena cidade de Spånga, perto de Estocolmo, sua infância foi marcada por uma convivência difícil. Seu pai, Carl Lundgren, era um engenheiro industrial conhecido por seu temperamento duro e comportamento autoritário, chegando a ser considerado agressivo em alguns momentos. Essa rigidez paterna, combinada com uma disciplina inflexível e, por vezes, atos de violência, criou uma atmosfera tensa em casa.
Para um menino sensível e franzino como Dolph, esse ambiente representava uma prisão emocional da qual ele precisava desesperadamente escapar. A violência verbal e física era uma realidade constante, e sua mãe, Sigrid, embora amorosa, tinha pouca força para intervir ou amenizar o clima em casa. Foi exatamente nesse cenário que Dolph encontrou no karatê e no levantamento de peso um refúgio e uma saída para sua angústia. O karatê Kyokushin, conhecido por sua intensidade e disciplina, oferecia mais do que um esporte. Era uma filosofia de vida, uma maneira de canalizar a raiva e a frustração em algo produtivo. O jovem Lundgren passou a treinar diariamente, desenvolvendo uma força física impressionante. Ainda mais importante, um autocontrole e uma confiança que o protegiam das adversidades domésticas. O levantamento de peso, por sua vez, ajudava a moldar não apenas seu corpo, mas também sua mente, transmitindo-lhe uma sensação de poder e controle sobre sua própria existência. Aos poucos, Dolph construiu uma imagem de alguém forte, imponente, que não se deixava abater pelos problemas familiares, uma persona que iria ajudá-lo a trilhar um caminho diferente do que parecia destinado a ele. Paralelamente a essa construção de força física, Dolph também investiu nos estudos com a mesma dedicação que tinha para o esporte. Estudioso, ele conquistou uma bolsa para cursar engenharia química no Instituto Real de Tecnologia de Estocolmo, uma das instituições mais prestigiadas da Suécia. Posteriormente, estudou na Universidade de Sydney e até no MIT Massachusetts Institute of Technology, mostrando que, por trás daquele corpo musculoso, havia uma mente afiada e ambiciosa. Essa combinação rara de força física e intelectual fez de Lundgren um jovem muito especial, alguém que poderia ter trilhado uma carreira científica brilhante, mas que acabou sendo seduzido pelas luzes de Hollywood. Já Grace Jones nasceu em um contexto completamente diferente, com uma história de vida que refletia o brilho das grandes capitais culturais e o luxo das estrelas internacionais. Nascida em 1948 na Jamaica, Grace era filha de uma família relativamente tradicional, mas ela cedo mostrou um espírito rebelde e uma vontade inquebrantável de se destacar. Mudando-se ainda jovem para Nova York, ela mergulhou no universo da moda, da música e das artes performáticas, criando uma identidade única que mesclava sua beleza exótica, sua voz profunda e sua personalidade magnética. Conhecida como Pantera Negra, Grace Jones desenvolveu um estilo extravagante, cheio de ousadia e provocação, que desafiava padrões de gênero, raça e comportamento. Seu sucesso veio rapidamente, tornando-se uma figura emblemática da cena artística dos anos 70 e 80, transitando entre as passarelas da moda, os palcos musicais e as telas de cinema. Grace vivia cercada de luxo, festas intermináveis e uma constante exposição midiática, que alimentava sua imagem de diva quase mitológica. Sua vida era uma celebração da liberdade criativa e da expressão máxima da individualidade. Diferente de Lundgren, que buscava fugir das dificuldades familiares através da disciplina e do foco, Grace abraçava o caos do mundo artístico, transformando-o em uma arena para seu talento e sua personalidade magnética. Essas origens tão distintas ficaram evidentes logo no início do relacionamento entre eles. Quando Dolph começou a trabalhar como segurança para Grace Jones, ele ainda era um jovem sueco relativamente desconhecido, com uma vida regrada e reservada, mas que foi lançado num universo de excessos, festas e um estilo de vida que ele nunca havia experimentado antes. Grace, por sua vez, já era uma mulher poderosa, acostumada a ditar as regras do jogo, dona de sua própria imagem e destino. A mistura desses mundos foi explosiva. De um lado, o jovem lutador disciplinado e intelectual. Do outro, a estrela internacional que não conhecia limites. Por mais que fossem tão diferentes, ambos compartilhavam uma determinação feroz e uma capacidade imensa de superar obstáculos. Enquanto Dolph batalhava para se libertar das sombras de sua infância turbulenta e provar seu valor no mundo totalmente novo, Grace lutava para se manter no topo de uma indústria cruel e competitiva, sempre criando e reinventando a si mesma. Essa combinação de fragilidade e força, de disciplina e rebeldia, acabou aproximando-os e criando um laço intenso, embora complicado, que durou anos. O contraste de suas histórias pessoais também se refletia em seus comportamentos e escolhas diárias. Dolph, mesmo vivendo em meio às festas e ao consumo desenfreado que cercava Grace, procurava manter sua rotina de treinos e hábitos saudáveis, evitando os excessos que a vida hollywoodiana proporcionava. Grace, por sua vez, não via problema em se entregar completamente à extravagância, ao glamour e às liberdades que seu sucesso oferecia.
Essas diferenças, ao mesmo tempo que atraíam, criavam tensões inevitáveis. O homem de disciplina rigorosa e passado difícil se via frente a frente com a mulher que celebrava a liberdade sem restrições, e isso gerava conflitos e choques de valores. O primeiro encontro entre eles, embora marcado por uma relação profissional, teve nuances que indicavam algo a mais. Lundgren, acostumado a um mundo mais rígido e controlado, viu-se imerso num universo de brilhos, luzes e extravagâncias, e a figura de Grace, imponente e inabalável, o fascinaram imediatamente. Por outro lado, Grace via naquele jovem sueco um misto de força e vulnerabilidade que a intrigava profundamente. Ele não era apenas um guarda-costas, havia uma energia diferente nele, uma intensidade que contrastava com a superficialidade de muitos ao redor. A conexão foi instantânea e inesperada, um encontro de mundos que parecia improvável, mas que estava destinado a acontecer. À medida que o tempo passava, a relação entre eles começou a transcender o aspecto profissional. O que começou como uma simples proteção virou uma amizade forte, marcada por conversas profundas e momentos de cumplicidade. Grace começou a confiar em Dolph não apenas como segurança, mas como alguém capaz de compreender suas complexidades e apoiar seus sonhos. Lundgren, por sua vez, foi aos poucos se permitindo desbravar o universo de Grace, experimentando a música pulsante das boates, os desfiles de moda exuberantes e as festas que pareciam nunca terminar. Ele descobriu um lado seu que até então estava adormecido, uma vontade de se libertar das amarras do passado e viver a vida com mais intensidade. Essa imersão no mundo de Grace não foi simples. Para alguém como Dolph, que tinha uma formação tão disciplinada e um estilo de vida pautado por rotinas rigorosas, as festas selvagens e o estilo de vida extravagante podiam parecer um choque cultural. No entanto, a atração pelo desconhecido, somada à paixão crescente que sentia por Grace, fez com que ele aceitasse o desafio. Ele passou a frequentar os mesmos ambientes que ela, acompanhando-a a shows, eventos de moda e encontros sociais onde a elite artística e cultural se encontrava. O contraste era evidente. Dolph, com seu porte físico impressionante, muitas vezes parecia uma figura quase mitológica entre os modelos esguios e os artistas excêntricos que o cercavam. Mesmo diante desse choque, a relação floresceu. Grace admirava a força interior de Dolph, sua capacidade de se manter firme mesmo diante de um mundo que parecia girar em alta velocidade. Ela via nele um pilar, alguém que poderia oferecer estabilidade sem apagar sua essência livre e ousada. Já Dolph encontrava em Grace uma fonte inesgotável de inspiração e energia, alguém que o incentivava a explorar novos horizontes e a se reinventar constantemente. O relacionamento deles, portanto, era um verdadeiro encontro de opostos que se complementavam e impulsionavam mutuamente. A intimidade entre eles se aprofundou, e o amor começou a florescer em meio às luzes e ao glamour da cidade que nunca dorme. O que antes era uma simples relação de trabalho se tornou uma parceria poderosa, marcada por uma química inegável e uma sintonia rara. Eles passavam horas conversando sobre sonhos, medos, ambições e a complexidade de suas vidas pessoais. Lundgren, que até então tinha focado grande parte de sua energia em superar seu passado difícil, viu-se motivado a enfrentar seus próprios demônios com o apoio de Grace. Ela, por sua vez, encontrou em Dolph uma âncora emocional, alguém que a ajudava a navegar pelas tempestades da fama e da exposição constante. No entanto, a intensidade desse relacionamento também trouxe desafios. As diferenças culturais e de estilo de vida que inicialmente os atraíram começaram a gerar conflitos. Grace, com sua liberdade restrita e seu ritmo frenético, muitas vezes sentia-se incompreendida pelo rígido e disciplinado Dolph. Ele, por outro lado, lutava para adaptar-se ao universo caótico e imprevisível que a rodeava, sentindo-se às vezes deslocado e inseguro. Essas tensões, embora dolorosas, faziam parte do processo de crescimento e aprendizagem que ambos precisavam para entender melhor a si mesmos e ao outro. Mas, acima de tudo, o relacionamento entre Grace Jones e Dolph Lundgren durante aqueles anos foi marcado por uma profunda admiração e respeito mútuo. Eles foram capazes de construir algo único em meio às diferenças, provando que o amor pode florescer em territórios improváveis quando há vontade e coragem para se abrir ao desconhecido. A parceria deles deixou marcas indeléveis, não apenas em suas vidas pessoais, mas também em suas trajetórias profissionais, impulsionando-os a alcançar novos patamares de sucesso e realização. Nos anos 80, o cenário do entretenimento estava em plena efervescência. Hollywood começava a se abrir para novos rostos e estilos,
e a cultura pop vivia uma era dourada de ação, música e moda. Nesse ambiente pulsante, Dolph Lundgren, vindo da Suécia, um fisiculturista de físico impressionante, ainda buscava seu espaço como ator. Embora já tivesse um background forte em artes marciais e física, ele ainda não havia alcançado a fama que viria mais tarde, mas tinha talento e determinação. Foi justamente nesse momento que a influência e o apoio de Grace Jones, sua então parceira, tiveram papel decisivo para que sua carreira de ator decolasse. Grace Jones, além de uma cantora e performer renomada, era uma figura respeitada e influente na indústria do entretenimento. Ela tinha conexões valiosas com diretores, produtores, estilistas e artistas que dominavam o cenário cultural. Ao mesmo tempo, sua imagem forte, ousada e vanguardista chamava a atenção por onde passava, abrindo portas que poucos conseguiam atravessar sem ajuda. Quando Grace e Dolph começaram seu relacionamento, ela não apenas o apoiou emocionalmente, mas também passou a usar sua influência para impulsionar sua carreira no cinema. Um dos primeiros passos importantes nessa trajetória foi quando Grace apresentou Dolph para várias pessoas do meio artístico que frequentava, incluindo diretores e produtores de filmes. Ela acreditava que o talento dele aliado ao seu físico robusto e carisma natural poderia ser um diferencial no mercado que estava cada vez mais em busca de heróis de ação e figuras fortes na tela. A partir dessas conexões, Lundgren começou a receber convites para testes e pequenas participações que foram abrindo caminho para papéis maiores. A influência de Grace não se limitava apenas a facilitar contatos. Ela também deu a Dolph uma visão nova sobre performance e imagem. Como uma artista que havia construído sua carreira desafiando convenções e sempre mantendo um estilo único, Grace incentivava Lundgren a ser autêntico e a explorar diferentes aspectos da atuação, não apenas a força física, mas também a expressividade e a presença cênica. Essa orientação foi fundamental para que Dolph pudesse ir além do estereótipo do fortão e se tornar um ator capaz de encarar papéis complexos. Outro ponto crucial foi a imersão de Lundgren no ambiente artístico em que Grace vivia. Participar de eventos, festas, desfiles e ensaios permitiu que ele absorvesse referências diversas e aprendesse a importância da imagem e da atitude. Essa experiência agregou valor à sua carreira, pois ele entendeu que atuar não era apenas decorar falas, mas viver um personagem, incorporar uma persona que pudesse cativar o público. Essa nova perspectiva foi um diferencial em suas primeiras atuações, deixando-o mais seguro e versátil. A parceria também rendeu frutos em termos de visibilidade. Grace Jones era uma celebridade com um público fiel e grande influência nas mídias, e sua relação com Dolph passou a atrair a atenção da imprensa e dos fãs. Isso gerou uma espécie de buzz em torno do jovem ator sueco, o que chamou a atenção dos estúdios e agentes. Naquela época, ter uma ligação com uma estrela como Grace podia ser o impulso que faltava para ser notado e ganhar papéis de destaque. Com o aumento do interesse, Lundgren começou a ser convidado para audições mais importantes e projetos maiores, ampliando seu alcance. É importante destacar que, apesar dessa ajuda e influência, Dolph Lundgren também trabalhou duro para conquistar seu espaço por mérito próprio. Ele investiu em aulas de atuação, treinamento físico intenso e preparação para os papéis que assumia. No entanto, o papel de Grace Jones como mentora, amiga e parceira foi inestimável, principalmente para abrir portas em um meio que pode ser fechado e difícil de penetrar, especialmente para um estrangeiro. Além disso, a influência de Grace Jones não foi apenas externa, mas também interna, ajudando Lundgren a encontrar confiança e a entender seu valor como ator. Muitos atores enfrentam dúvidas e inseguranças, e ter alguém como Grace, que já conhecia o peso da fama e as exigências do meio, foi fundamental para que ele mantivesse o foco e a determinação. Ela sabia exatamente como lidar com as pressões e os desafios e passou esse conhecimento para Dolph, que soube aproveitar e crescer com isso. Essa fase da vida de Dolph Lundgren, impulsionada por Grace Jones, foi marcada por um crescimento acelerado, tanto pessoal quanto profissional. Ele saiu de um jovem fisiculturista sueco em busca de uma chance para se tornar uma estrela internacional, para um ator reconhecido e respeitado, que tinha ao seu lado uma parceira forte, independente e visionária, que o inspirava e apoiava incondicionalmente. O encontro desses dois mundos, que à primeira vista pareciam tão distintos, acabou criando uma sinergia que fez com que ambos alcançassem novos patamares. O começo da relação deles era marcado pela admiração mútua e pela troca de experiências que enriqueciam ambos. Grace, já consolidada no mundo da música, moda e performance,
Era uma verdadeira força da natureza, uma mulher independente, cheia de energia e com uma visão artística que desafiava padrões e convenções. Dove, com sua força física e carisma, ainda estava começando a navegar o universo do cinema, mas era claro que ele tinha potencial para se tornar uma grande estrela. Nesse cenário, o casal parecia uma combinação perfeita. Duas figuras poderosas unidas por uma paixão intensa e um desejo comum de conquistar seus espaços no mundo artístico. Contudo, com o tempo, a balança do sucesso começou a pender para o lado de Lundgren de maneira significativa. Filmes como Rocky IV, onde interpretou o icônico vilão Ivan Drago, catapultaram sua carreira para um patamar muito elevado. Sua imagem virou símbolo dos heróis e vilões fortes dos filmes de ação da época, tornando-se uma figura reconhecida e admirada internacionalmente. Esse crescimento acelerado fez com que ele alcançasse um nível de fama que, em certos círculos, ultrapassava o status de Grace Jones, que, embora ainda fosse uma estrela, começava a sentir o impacto dessa mudança. Essa nova realidade trouxe à tona sentimentos complexos dentro do relacionamento. Para Grace, acostumada a ser a figura central das atenções, ver Dove tomando um espaço maior e ganhando mais destaque em Hollywood não foi algo fácil de aceitar. O ciúme, uma emoção natural em qualquer relacionamento, começou a se manifestar de forma mais intensa. A percepção de que seu parceiro agora era visto como a grande estrela gerava inseguranças e conflitos internos. Grace, que sempre foi uma mulher forte e independente, se via diante de um desafio inesperado: lidar com a sensação de estar sendo ofuscada por alguém que ela mesma havia ajudado a impulsionar. Para Dove, essa situação também não era simples. Ele se esforçava para manter o equilíbrio entre sua carreira e o relacionamento, tentando ser sensível às necessidades e sentimentos de Grace. No entanto, o ritmo frenético da fama e as exigências de sua nova posição faziam com que ele nem sempre conseguisse dedicar o tempo e a atenção que o relacionamento precisava. Além disso, a pressão de se manter relevante e a expectativa constante do público e da mídia criavam um ambiente de estresse e tensão, que acabava refletindo em seu convívio pessoal. Outro fator importante que contribuiu para a tensão entre eles foi o estilo de vida muito diferente que levavam. Grace Jones continuava imersa em um mundo de festas extravagantes, performances ousadas e uma vida social intensa, enquanto Dove, apesar de também participar desse universo, buscava uma certa estabilidade para sustentar sua carreira e consolidar sua imagem pública. Essa diferença nos ritmos e prioridades causava desencontros frequentes, gerando discussões e ressentimentos. Além disso, a mídia dos anos 80, ávida por histórias sensacionalistas, não poupava esforços para explorar as tensões entre o casal. Reportagens especulativas, rumores e fofocas eram comuns, o que aumentava a pressão sobre ambos e alimentava um ciclo de ansiedade e desconfiança. A exposição pública das dificuldades do relacionamento tornava mais difícil para eles resolverem suas diferenças de forma privada e madura, criando um cenário em que cada problema parecia crescer exponencialmente. A história do fim dessa relação tem uma carga dramática tão forte que poderia ser facilmente confundida com uma cena de thriller psicológico, cheia de adrenalina e imprevisibilidade. Tudo aconteceu em um hotel de Nova York, uma cidade que, naquela época, pulsava energia, arte, moda e, claro, os excessos típicos da década. Lundgren estava hospedado em um quarto relativamente discreto, tentando encontrar um momento de paz em meio à sua agenda intensa e ao turbilhão de sua vida profissional que não parava de crescer. Já Grace Jones, conhecida por seu temperamento forte e por não fugir de confrontos, atravessava um momento especialmente delicado em sua vida pessoal, carregando um misto de frustração, raiva e desespero que a deixava à beira do colapso emocional. O ponto de ruptura aconteceu após semanas de discussões acaloradas, desencontros e mágoas acumuladas que vinham corroendo lentamente a relação. O desgaste emocional e as inseguranças que ambos sentiam foram se intensificando, tornando quase impossível a convivência saudável. Em uma noite particularmente tensa, Grace, incapaz de conter o turbilhão de emoções dentro de si, tomou uma atitude impulsiva e carregada de emoção. Ela decidiu confrontar Dove diretamente, não mais através de telefonemas frios ou mensagens evasivas, mas pessoalmente, numa ação que chocaria a todos que conheciam o casal. Armada e tomada por uma fúria visceral, Grace invadiu o quarto do hotel onde Dove estava hospedado, gritando para que ele saísse imediatamente, em uma cena que parecia saída diretamente de um filme de suspense. A tensão era palpável,
e a presença de uma arma tornava a situação ainda mais delicada e perigosa. Dolph, surpreendido e ainda meio atordoado, tentou manter a calma e conversar, mas a fúria de Grace estava à flor da pele, e a noite se desenrolou em um turbilhão de emoções intensas, gritos, acusações e lágrimas. Esse momento dramático representou o ápice de uma relação que já vinha se deteriorando, mostrando que, apesar do amor e da admiração que ainda existiam, as feridas abertas e os ressentimentos eram profundos demais para serem ignorados. A invasão do quarto de hotel não foi apenas um ato impulsivo, mas também um grito desesperado de alguém que se sentia perdida, magoada e à beira de um colapso emocional. Para Grace, aquele gesto foi a manifestação máxima de sua dor e frustração, uma tentativa desesperada de recuperar o controle sobre uma situação que parecia escapulir entre seus dedos. Do lado de Dolph, o episódio foi um choque profundo que mudou para sempre sua percepção da relação. Ele viu ali não apenas o fim de um romance, mas o ponto de ruptura de uma ligação que, embora intensa e cheia de momentos incríveis, já estava irremediavelmente comprometida. O ator, conhecido por sua força e controle, foi confrontado com a vulnerabilidade e a imprevisibilidade de um amor que, por vezes, pode se tornar uma fonte de dor e conflito. Após essa noite fatídica, ambos perceberam que era impossível continuar juntos sem que o desgaste emocional e as feridas abertas causassem ainda mais sofrimento. A separação foi inevitável e, embora dolorosa, representou também uma chance de recomeço para cada um. Grace Jones seguiu sua trajetória artística, sempre marcante e inovadora, enquanto Dolph Lundgren continuou a construir sua carreira no cinema, aprendendo com essa experiência a lidar melhor com os desafios pessoais e profissionais que a fama impõe.